Fala, galerinha! Aqui é a Tia Tamires. Nós vamos dar início à nossa primeira aula de História, tá? Do volume 2 do livro da Positivo. Só dando uma explicação aqui, que semana passada a aula de História não saiu devido ao nosso feriado, tá bom? Que pelo nosso cronograma, a aula de História é às quinta-feira, tá bom? Toda quinta-feira é a aula de História. E a de Geografia na sexta. Como semana passada foi feriado, né, devido à Páscoa, nós estamos iniciando nosso conteúdo agora de História, tá bom? Vamos lá, começar. Pega o livro de vocês, unidade 3 da Positivo, tá bom? Capítulo 3, lá do livro 2 da Positivo. Vamos dar início. Esse nosso capítulo vem falando sobre a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. O que vem ser, primeiramente, oralidade? Oralidade é a fala, é o ato de falar. Oralidade é ser oral, é falar alguma coisa, tá bom? Então, o que acontece? A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Nesse capítulo 3 do livro de História, ele vem falando justamente sobre a importância da tradição de falar, de contar, tá bom? Fazer a chamada tradição oral. A formação de diferentes culturas também vem dessa tradição oral, do contar, do falar a história para os outros que vêm depois, tá certo? Dos mais velhos para os mais novos, por exemplo, tá bom? Então, meus amores, olha só. Aí no livro de vocês já tem assim, diga aí. Já vem trazendo aí para vocês um exercício básico. Olha só, primeira questão. Leia esta trova criada por Adelmar Tavares. Primeiramente, o que é trova? Trova é um tipo de texto, tá bom? Trova é um texto poético, formado por estrofes e por 4 versos. Olha essa trova da primeira questão aí. Nós temos 2 estrofes, tá bom? Cada uma com 4 versos. Lembrem que cada linha dessa aqui é um verso, tá bom? Então, conta com a tia. 1, 2, 3, 4 é uma estrofe, 4 versos. 1, 2, 3, 4, 4 versos, formou mais uma estrofe, tá bom? Acompanhe a leitura com a tia. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado, tá bom? Adelmar Tavares. O que é prevenir? É se preparar para alguma coisa antes do que aconteça, tá bom? E o que é enviesado? Na linguagem, enviesado é deitar de atravessado, diagonal, tá? Para quem já deitou na rede, enviesado é você deitar de atravessado na rede, tá bom? Agora responda a primeira questão. Letra A. Qual é a função do objeto citado no texto? Primeiro, quem é? Qual é esse objeto que o texto cita? Ele não fala diretamente o nome desse objeto, mas dá para entender o que é. E aí, você sabe qual é? Então, agora eu comentei. É uma rede. Qual é a função dessa rede? Hein? A rede é o que? Usada para dormir, para descansar, né? Principalmente por quem? É o quê? Uma cultura indígena, certo? Letra B. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Sim, né? Qual é o jeito de usar ele? Para que a gente usa a rede? Para dormir. Muito bem. Tá bom? Então, é necessário a gente deitar envezado. Tem gente que não gosta, mas é mais confortável deitar de atravessado na rede do que deitar nela no sentido certo, né? Bora continuar. Continuando aqui, segunda questão. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram o Brasil com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Olha só o trecho da carta. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se esquentarem, faziam seus fogos. Olha só, o que é esteio primeiramente? Vocês conhecem a palavra?
Esteio é uma peça de madeira ou de ferro que serve para segurar alguma coisa. Você já deve ter visto, para quem já viajou para o interior, onde as casas têm é utilizado muito a rede para dormir, é um tronco grosso de madeira. Aquilo ali é esteio, tá? Eles chamam de esteio, tá bom? Continuando. De acordo com a carta, responda as questões. Letra A. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição de qual cultura? Ainda agorinha eu falei para vocês qual é a cultura. Que a rede tradicional dessa rede, deitar na rede, dormir na rede. Qual é a cultura? Cultura indígena, certo? Nós trouxemos essa cultura de dormir na rede, deitar na rede dos índios, tá bom? Letra B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim, claro que sim. Muitos brasileiros utilizam a rede para dormir, para descansar. Aqui a tia Tamires é uma que dorme em rede, gosta de dormir numa rede, rede é bom, tá bom? Então, sim, é muito utilizado ainda atualmente. Quando a gente viaja, a gente não leva a rede, não tem como levar a cama, né? Então, a gente leva a rede, tá certo? Continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar agora sobre tradição oral e a cultura dos povos nativos. Acompanhe a leitura de vocês aí no livro, página 5. Acompanhe a leitura. Na tradição oral, as histórias e conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Olha só, exemplo, como é que vocês sabem que a rede é uma cultura indígena? Hein? Alguém já falou isso para vocês? Ou é a primeira vez que vocês estão escutando? Alguém já me falou isso. E foi quem? A minha avó. Alguém já falou isso para ela. Que foi quem? Os pais da minha avó. Tá certo? Então, é uma questão cultural que veio passando de geração em geração através de história. Tem outra história que também é daqui, do nosso estado, tá bom? Da nossa cidade. E ela fala que tem uma cobra grande embaixo da cidade de Belém, onde a cabeça da cobra está embaixo da igreja da Basílica de Nazaré e o rabo da cobra está embaixo da igreja da Sé. Isso é uma história que veio passando de geração em geração e continua. Acabei de contar para vocês essa história que eu escutei dos meus pais e que meus pais escutaram dos pais deles. Tá bom? Quem nunca escutou, agora está sabendo. Tá certo? São exemplos. Cantigas de roda também são exemplos de oralidade, de tradição oral. Tá? Bora lá, continuar. Primeira questão na página 5. Interpretando. Observe essa foto aí no livro de vocês. Esse grupo aí é um grupo de etnia Maori, tá? Lá da Nova Zelândia. Bora ver o que fala sobre esse grupo. Essa fotografia, registrada entre 140 e 100 anos atrás, mostra um grupo de pessoas da etnia Maori, em frente a um local conhecido como Casa de Conservação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de ritos religiosos. Para quem não está conseguindo enxergar aí a representação dos ancestrais, está bem aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem 3 representações aqui, 3 esculturas na frente da casa, onde representa quem? Os ancestrais. Vamos continuar aqui. A letra A da questão. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Bora voltar lá na imagem? Tem quantas pessoas aí? É só contar, gente. Vamos lá contar com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Temos 16 pessoas na imagem, tá bom? Letra B. Conforme o texto que descreve a imagem, que foi esse quadrinho amarelo que nós lemos, que tipo de atividades são realizadas nessa casa?
No primeiro quadrinho, são atividades relacionadas a tradições escritas? Escritas? Não, né? Tradições orais, então não é escritas. Segundo quadrinho, atividade relacionada a tradições orais? Correto, é isso mesmo, tá bom? Os maores, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita própria. Atualmente, utilizam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos em nossa língua, tá bom? Para produzir textos escritos. Ou seja, os maores eles não sabiam escrever, eles não tinham o domínio da escrita. Hoje, eles já têm um pouco desse domínio da escrita, mas apenas com 14 letras do nosso alfabeto, do alfabeto latino, tá? Continuando nossa aula. Aqui temos mais uma foto representando um tipo de cultura, uma foto registrada da casa de reza de uma aldeia indígena. Olha só, os grupos étnicos, como os maores, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informação por meio da oralidade. Dessa forma, garantiam a continuidade das suas tradições. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização dos portugueses também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição. Por isso essa primeira foto aí, que é uma foto que registra, né, uma casa de reza de uma aldeia indígena Guarani, no município de São Paulo. Essa casa é de conservação maori também, onde as pessoas se reúnem para discutir ensinamentos, trocar histórias e saberes. As casas de reza também são chamadas de opi e são sagradas para os tupi-guaranis. Olha só nessa imagem, vocês conseguem ver alguma coisa assim da cultura deles, da cultura indígena? Vocês conseguem observar? Hein? Olha aqui, bem aqui, ó. Aqui, ó. Uma rede. Bem aqui, uma rede. Tá certo? É uma cultura, é uma questão indígena, né? Continuando aí na página 6. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes, viu que eu mostrei a rede para você na imagem, para se acomodarem. Sentam em grupos para ouvir e contar histórias de uma prática que possibilita a preservação da cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos. Essas histórias, falei para vocês, né? Oralidade nada mais é do que contar a história daquele povo, tá bom? Histórias que mantêm a tradição daqueles povos. Aí vem dois tipos de modo de contar essas histórias. Narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos. Ou, nós vimos lá em português, lendas, tá bom? A outra é narrativa das aventuras de um antepassado ou ensinamento e discussões sobre a atualidade. Você já deve, os pais de vocês devem às vezes contar assim, meu filho, quando eu tinha a tua idade, eu fiz isso e meu pai não gostou. Aí ele me contou, ou então ele me explicou, ou então ele conversou comigo, e eu vou te contar. Eu vou falar do mesmo jeito que meu pai falou para mim. Hein? E já não tiveram esse momento com os pais de vocês? Do pai contar, explicar as coisas como os pais dele explicou para eles? Pois é, isso é uma narrativa das aventuras. São dois modos de contar as histórias, tá bom? Olha só. Acompanhe aí embaixo na página 6 o quadrinho de vocês. Os xamãs, também conhecidos como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia. Ou seja, são os mais velhos, né? Que fazem essa contagem dessa história para resguardar essa tradição. Estamos quase finalizando nossa aula. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então, meus amores, assim, as pessoas mais velhas, né, normalmente na sociedade, são elas que repassam essa cultura oralmente para os mais novos, tá bom? Ou seja, a cultura é passada do mais velho para o mais novo.
Assim é possível preservar a memória dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com a atualidade. Aquela coisa, no meu tempo não era assim, no meu tempo era assim e hoje é diferente. Por exemplo, no tempo do pai de vocês, o PlayStation não existia. O jogo FIFA não existia. A LOL não existia. Hoje, tudo isso já existe. O jogo da FIFA, o PlayStation, a LOL, tá certo? Então, assim, com essa tradição oral, é que dá para manter a nossa cultura, a tradição. Preserva a língua, preserva o vestuário, as técnicas de produzir objetos, utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos como dormir em rede, que é o que a gente falou, né? Esse hábito de dormir na rede dos indígenas e outros aspectos, contribuindo assim para fazer com que essas tradições sobrevivam com o tempo. Eu vou trazer uma coisa bem atual para vocês, o sertanejo. Vocês hoje devem escutar Marília Mendonça, não, já não? Gustavo Lima, certo? Vocês acham que o sertanejo deles hoje é igual ao sertanejo do Chitãozinho e Chororó, do Jorge Mateus, que nem é da época de vocês, né? Então, o que? São tradições mantidas, que é a música sertaneja. Entretanto, feita de outra maneira, de uma maneira mais atual, com outros tipos de instrumentos. Tá bom? Isso é um exemplo. Olha só a imagem de vocês aí no livro. Os homens da etnia Camaiurá, né? Difícil essa palavra, são responsáveis por tocar a flauta, uruá, em um ritual em memória aos antepassados guerreiros, aos pajés e aos caçadores. Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para a celebração, em que dançam, cantam, lutam e servem frutos aos troncos pintados, chamados Guarupi, que apresentam, ou seja, que representam os mortos. Isso é uma cultura, uma tradição dessa etnia Camaiurá, tá bom? Assim como tem uma cultura, nós conversamos em sala também, de um grupo, de um povo indígena, onde quando há a passagem do menino para homem, para ele representar, né, para ele mostrar que ele já virou homem, ele tem que passar por uma provinha, né, que são aquelas saúvas dentro da luva, e ele não pode, ele tem que colocar a mão e manter a mão lá por um tempo, sem chorar, sem gritar e sem pedir para tirar. Se ele conseguir aguentar as ferroadas daquelas saúvas dentro daquela luva, ele é tido como o quê? Como homem, né? É mais uma tradição de mais um povo, que também é passado o quê? De geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, tá bom? Bora lá, galerinha. Encerrando aqui a nossa aula de hoje, o nosso última página vem falando aqui. Quase não sai o último, né? Então, para manter essa tradição, para preservar essa tradição, nós precisamos de duas coisinhas: convivência e repetições. Por quê? Como é que eu vou aprender uma tradição se eu não convivo com o meu grupo? Como é que eu vou aprender, digamos, uma receita de família se eu não convivo com a minha família? Tá entendendo? Então, é preciso a convivência. É importante para preservar justamente o quê? Essa tradição daquele grupo, tá bom? Aí o que acontece? Eu aprendo, né, aquela tradição, digamos, aquela receita que é de família, né? Eu aprendi por conviver com a minha mãe, mas eu fiz só uma vez. Isso eu estou mantendo tradição? Se é tradição, é porque eu vou ter que fazer o quê? Sempre manter a tradição. Tá bom? Então, assim, eu vou ter que repetir essa receita nos momentos mais importantes da família. Aniversários, Natal, Ano Novo, entendeu? Então, o quê? Eu aprendi na convivência a nossa receita, a receita do meu grupo, da minha família, e eu repito essa receita sempre nas festas. Então, convivência e repetição. Eu aprendi na minha convivência, porque eu convivi com aquele grupo, aprendi a fazer aquela receita. E eu repito essa receita durante a minha vida. E vou ensinar essa receita para a próxima geração. Tá certo?
Bom, galerinha, aqui nós estamos chegando a mais um fim de aula, finalizando mais um nosso primeiro conteúdo de história, tá certo? E nós temos aqui alguns avisos, né? A nossa agenda, que eu sei que vocês amam copiar a agenda, né? Então, ponham lá agenda, realizar a página 7, 8 e 9, que faz referência ao conteúdo que nós estudamos aqui, tá? Correção na próxima aula, a tia lança um vídeo corrigindo, fazendo correção comentada das questões, tá? E um lembrete. Eu não sei se os pais já estão cientes, mas eu disponibilizei um número de WhatsApp que é exclusivo para os pais, tá bom? Esse número tá lá na plataforma da Positivo On, que foi enviado pela tia Rafa, lá da secretaria, tá bom? Para que esse número, tia? Esse número vocês podem tirar dúvidas com relação à atividade, com relação ao vídeo, com relação ao assunto, tá? Vocês podem dar sugestões, tá? Porque a gente está se adaptando a essa questão, né, das videoaulas. Então, vocês podem sim dar sugestões, que vai ser super bem-vindo. E qualquer outra situação com relação à nossa aula, tá bom? Nossos conteúdos, ao que eu estou apresentando aqui para vocês. Fiquem à vontade para conversar, tá certo? Eu faço atendimento no horário comercial, mas se eu não estiver gravando aula ou produzindo material para as crianças, eu respondo de imediato, tá bom? Então, já deixo aqui para vocês grandes beijos, por enquanto virtuais, mas logo, logo eles serão real, eu creio. Tá bom? Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Até a próxima aula. Bye, bye.